Deus seja louvado. E dando sequência aí na lição, fazendo um link, né, entre a lição de hoje, do Reavivados, as bênçãos de Deus sobre nossa vida, as lições que Neemias deixou para nós, para cada um de nós, que vivemos também lutando dia a dia para tentar, né, irmão? Tentando todos os dias, mas com fé em Deus, para que a gente venha reconstruir, né, as brechas que ficaram, os muros que existem hoje, as dificuldades que a gente tem para dar sequência, né, o trabalho que Deus deixou, que confiou a nós, assim também como confiou a Neemias, que com certeza Neemias era um improvável aos olhos daquele povo daquela época, mas ele conseguiu. E nós também podemos conseguir. Da forma que Neemias conseguiu, da forma que ele foi chamado por Deus, as pessoas que foram usadas por Deus também para ajudá-lo, pessoas improváveis também, como hoje tem pessoas que aos nossos olhos são pessoas improváveis, que também são usadas, né, por Deus, né, para fazer a obra de Deus também. Então, nós somos pessoas improváveis aos olhos de Deus, mas nós estamos aqui porque Deus é maravilhoso, amém? Então, vindo para a mensagem agora, em anos passados, falei em favor do plano de apresentar nossa obra missionária e seus progressos aos nossos amigos e vizinhos, e referi-me ao exemplo de Neemias, né? Agora desejo insistir com nossos irmãos e irmãs para que estudem novamente a experiência desse homem. A mensagem é bem pequena, né? Desse homem de adoração e fé e de fé e de são discernimento, o qual ousam pedir ao seu amigo, o rei Artaxerxes, auxílio para levar avante os interesses da causa de Deus, né? Então, assim, seria impossível, né, hoje, para nós, a gente se dirigir hoje a um rei da forma que eles eram naquela época, né, e que hoje também tem pessoas que têm o mesmo caráter daquele tempo. As pessoas grosseiras, as pessoas ignorantes, né, que são totalmente avessas, né, às coisas de Deus, elas permitirem algo tão importante, né, como foi o pedido de Neemias naquela época. Que Neemias ali, o que ele solicitou, ele queria o quê? Ele queria ajudar a salvar uma nação, reconstruir o que foi destruído. E ele procurou em quem? Ele procurou no rei. Ele tinha, e agora ele teve as oportunidades, porque ele estava lá. E Neemias e Artaxerxes confiou nele, né? Naquele momento ali que ele fez aquele pedido, ele recebeu a confiança de Artaxerxes, mas também ele orava. Com certeza ele orava demais. Muito mais do que nós, com certeza. Orava todos os dias, talvez madrugadas inteiras, né? Pedindo para que Deus trabalhasse o coração daquele rei, porque ele precisava de ajuda. Porque as coisas que ele ia enfrentar, né? A forma dele sair daquele palácio, chegar até Jerusalém, né? Para fazer aquele trabalho, que era um trabalho muito difícil, porque ele iria ter muitas oposições até do próprio povo de Deus, né? Que ainda tinham ficado por lá, aquelas pessoas que sobreviveram, né? No momento da invasão e que foram levados, e ficaram muitas pessoas além do povo de Deus, mas eles se uniram àqueles povos ali cruéis e desumanos, e eles também faziam oposição ao povo de Deus. E quando ele voltou, ele teve uma oposição muito grande, mas ele teve Deus que estava no controle de tudo. E a gente sabe as armas que ele usou ali para a reconstrução daquele templo, né? Daqueles muros ali. E a arma maior que ele usou foi a oração. Eles se uniram, a união também, a melhor arma que eles tiveram ali, primeiro Deus, a oração e a união de cada irmão ali, de cada pessoa que quis ajudar e colaborar com aquela reconstrução. E que não é diferente de nós hoje. Hoje, os muros que nós estamos para reconstruir, as brechas que nós temos para reconstruir, as brechas que o inimigo deixou e deixa todos os dias. A gente vê cada dia as pessoas elas mais distantes de Deus, as dificuldades que a gente tem para chegar diante das pessoas hoje. O evangelho que é distorcido, hoje completamente distorcido. A gente chega com a mensagem correta, né? O evangelho do reino, e as pessoas elas vêm com o evangelho
completamente desconfigurado do que Deus quer. E ainda duvidam de Deus. E ainda tem pessoas que perguntam, que dizem assim, como eu ouvi essa semana, irmãos. Semana passada, né, que hoje já é o segundo dia da semana. Da boca de uma pessoa que ele se diz ser um cara bem estudioso se diz ser estudioso da Bíblia, mas ele disse assim, o que seria de Deus se não fosse Satanás? Essa foi a palavra que ele disse, eu fiquei chocada quando ele falou. E como tinha muita gente lá no momento em que ele estava falando, ele não falou para mim, não se dirigiu a mim, estava conversando lá com uma pessoa, lá no comércio, estavam falando sobre Deus eles, e ele foi e falou isso. Disse essa palavra, essa frase aí. E eu já estava saindo na hora e eu não voltei para conversar nada porque eles estavam lá em debate e eu não quis adentrar no assunto deles. Essa pessoa já teve estudo bíblico, essa pessoa disse já ter lido o Grande Conflito já mais de uma vez, mas ela falou essa frase, ele falou essa frase. E eu fiquei horrorizada quando ele falou aqui, que seria de Deus, né, se não fosse Satanás. Eu não sei qual era o pensamento dele naquele momento, mas Deus sabe todas as coisas. Então, assim, cabe a nós, a gente se preparar todos os dias para quê? Para quando a gente encontrar uma muralha dessa, né, a gente não deixar brecha nessa muralha. Tem momentos que a gente passa e muitas vezes a gente não tem como reagir. Mas a gente tem que se preparar para isso todos os dias. Se alicerçar na palavra de Deus, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Aquilo que Deus quer que a gente faça. Irmã Dalva, eu posso fazer o próximo tópico? Solicitações? Irmã, esse pedacinho também. Também, né? Não. Deixa eu olhar aqui o tempo. Ainda tem uns 6 minutinhos. Então, irmã, foi isso que eu ouvi e é isso que a gente ouve todos os dias. Tem palavras que são menos fortes, a forma de agir, mas o pensamento e a intenção realmente é chocante. Mas essa daí eu fiquei sem chão, sabe? Mas, e agora vamos dar a sequência aqui. Solicitações ao que tem condições de ofertar, né? Aqueles que têm condições de ofertar. Muitas vezes a gente vê aquelas pessoas que têm condições, as pessoas realmente que são ricas ou que não são ricas, mas que elas podem ajudar de alguma forma. E a gente tem vergonha de chegar até elas, de receber um não. Mas sinceramente, eu não vejo dessa forma, porque eu creio que se a gente bate em 10 portas, pelo menos uma vai abrir. Não é possível que pelo menos uma não abra, porque eu sei que depois que a gente ora e a gente pede a Deus, a gente tem que confiar não na gente, e não na pessoa na qual a gente vai se dirigir, mas a gente tem que confiar em Deus e saber que Deus está no controle, que tudo é de Deus. E na hora certa, Deus ele vai buscar e vai devolver para que as necessidades da obra divina, né, ela seja aqui na terra, que ela precisa de dinheiro, né, ela seja concluída. Quando ela fala sobre as solicitações, né, pessoas de oração devem ser pessoas de ação. Além de orar, o nome já está dizendo ora, né? E aí na sequência diz ação. Então a gente tem que orar e a gente tem que agir, porque muitas vezes a gente ora, às vezes a gente ora por uma pessoa para dar um estudo, mas a gente não vai até a pessoa. Muitas vezes a gente ora por uma pessoa que está doente, a gente não visita a pessoa para saber como é que ela está. A gente ora, mas a gente não age, também não age. E ele fala assim, olha, aí ela fala, os que são prontos e voluntários encontrarão meios e modos de trabalhar. Voluntários, que são prontos e voluntários, né? A gente tem que ter o nosso coração voluntário. O tempo que Deus nos dá, a gente tem que trabalhar esse tempo, para que a gente tenha tempo também para se voluntariar no trabalho de Deus, né? Muitas vezes a gente deixa a desejar, porque a gente não tem tempo. Ou o tempo de Deus a gente ocupa com outras coisas, porque o tempo não é nosso. E acaba que a gente não faz nada na obra de Deus. Às vezes não vai nem para a igreja porque não tem tempo de ir para a igreja. Porque não pode, porque eu estou cansado. Porque o cansaço, quando a gente faz coisas que chega à exaustão do nosso corpo, a gente também não vai, a gente não serve a Deus de forma nenhuma. Nem em oração a gente serve a Deus por causa da exaustão. E a exaustão vem por causa do tempo. Muitas vezes a gente se sobrecarrega com coisas sem necessidade. E acaba que as coisas de Deus, a gente acaba que não faz. Né? Então, assim, a gente tem que estar pronto, sempre pronto, para quê? Para o trabalho voluntariado. Buscar forças em Deus quando a gente não tiver. Para que a gente não venha negligenciar com aquilo que Deus
Ele confiou a nós. E a gente vai encontrar, com certeza, em oração também, em ação, a forma da gente trabalhar. Nós temos um Caleb aí agora. Temos várias opções para a gente escolher de como a gente trabalhar. Né? E a gente tem que trabalhar assim, vamos trabalhar. Agora, como? A gente tem que orar a Deus e pedir a Deus a forma da gente trabalhar. Né? Cada comunidade, cada cidade, vai existir uma forma de alguém trabalhar. A gente está orando a Deus e também procurando os meios de como a gente chegar a alcançar mais pessoas, para que a gente também não venha perder o tempo que Deus dá, a gente venha perder, e a gente não venha ter nenhum resultado no final. Neemias não ficou dependendo de coisas incertas. Os meios que lhe faltavam, ele os pediu àqueles que estavam em condições de ofertar. Então, para a gente sempre falta alguma coisa. Todos os dias falta alguma coisa. Falta o dinheiro para quê? Para a gente ajudar nas missões que a gente precisa fazer, porque a gente também faz missão dentro da nossa comunidade. Nós temos os clubes de desbravador, tem os clubes de aventureiros, né? Tem os serviços da igreja que a gente precisa começar ou concluir. São missões que Deus ele confiou a nós e que a gente tem que buscar em quem? Buscar em Deus. E Deus ele vai nos direcionar a pessoas. E a gente procura essas pessoas para quê? Para que a gente possa ter condições, né, de terminar, de concluir aquela obra, né? Então, a gente tem que procurar os meios, a gente tem que procurar aquelas pessoas que realmente podem nos ajudar, né? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Que se alguém quiser fazer mais alguma consideração, né, que pode ficar à vontade, porque esse capítulo, essa mensagem aqui, é todinha do livro de Neemias, né? A gente poderia ler o livro de Neemias todinho aqui. É muito interessante, muito importante, e é uma lição para nós também. Muitas vezes a gente fraqueja, né, quando a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente vai atrás de algum donativo, né, alguma ajuda, até mesmo para a gente fazer a construção da igreja, trabalhar na construção da igreja. A gente muitas vezes convida os irmãos ficam desanimados, ficam com vergonha de ir atrás, com vergonha de receber um não, mas acredita, irmão, eu não tenho vergonha de receber um não. Eu fico triste se eu não receber um sim, mas eu não tenho vergonha de receber um não, porque é sinal de que eu tentei. Né? Sinal de que eu tentei. Então, é sinal de que nós estamos tentando. Se a gente recebe um sim, ou que a gente recebe um não. Mas a gente tem que ir. Seja lá para que tipo de missão que a gente vá. Que seja atrás de pessoas para o reino de Deus. Atrás da nossa família. Que seja todas as vezes que a gente se ajoelha, coloca o nosso joelho no chão. Muitas vezes a gente não tem nem força de orar. Mas a gente tem que, pelo menos, a gente colocar o nosso joelho no chão e direcionar o nosso coração em Deus. E sabemos que Deus sempre tem algo para nos ofertar todos os dias. Então, que Deus seja louvado. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos dá todos os dias de acordar. Obrigado, Deus. Pela força que o Senhor nos dá para nos reunirmos e estarmos aqui, ó Deus, aprendendo do Senhor, aprendendo aqui de cada irmão, Senhor. Cada irmão aqui tem sua contribuição, tem a sua grandeza, Pai. Tem a beleza que o Senhor dá a cada um de nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, tirar lições, Pai, de cada mensagem que aqui é dada todos os dias. Lições para a nossa vida, Deus, para que nós possamos fazer a Tua obra. Fica no coração de cada um de nós. E que o Espírito Santo do Senhor nos reavive e nos ensine, Pai, a trabalhar. Tire de nós, ó Deus, o medo. Assim como o Senhor tirou de Neemias, Pai. Ele fez aquela reconstrução, Pai, com a ajuda de pessoas improváveis. Mas eles trabalhavam, Senhor, de uma forma que com uma mão eles estavam trabalhando e com a outra, Pai, eles estavam se preparando para se defender. E em oração estavam ligados ao Senhor. Que nós venhamos ligar o nosso coração a Ti, Senhor. E que as nossas mãos estejam prontas. Prontas, ó Deus, para a construção de tudo que o Senhor confiou a nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana bem tranquila. Estamos começando, ó Deus, uma semana. Precisamos da Tua luz, porque não sabemos, ó Pai, como será, Senhor, o dia a dia. São dias novos que o Senhor está nos dando, mas que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, dá-nos, ó Deus, uma semana bem maravilhosa, assim como deu na outra, Pai. Que as nossas famílias, nossos familiares, ó Pai, sejam, em nome de Jesus, ligados a Ti, alcançados por Ti. Que as pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que nós oramos todos os dias, Pai, venham também testemunhar, Pai,
de que elas estão saradas e curadas e que venham também agradecer. Fica Amém. conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.